Bem, caríssimos irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham através do Facebook, Instagram e o canal do YouTube do Convento da Penha, com o Domingo de Ramos nós estamos iniciando a Semana Santa, né? Até quarta-feira teremos ainda um período aí do tempo da Quaresma, esses dias ainda finais da Quaresma, mas estamos iniciando a Semana Santa, né? É uma semana que deve ser abençoada a partir da nossa vivência prática da fé, né? Ou seja, a gente caminhar também como Jesus, né? Junto com Jesus, caminhar, seguir os passos de Jesus, os passos da nossa salvação, celebrando a vida, paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, essa semana ela é muito especial, né? E hoje, nessa celebração do Domingo de Ramos, nós vimos aqui a entrada triunfal de Jesus, né? Aqui, lógico, essa celebração nós celebramos de uma forma mais simples, né? Uma forma mais abreviada, mas é previsto naquelas celebrações, como a gente faz de uma forma normal, assim, né? Aquela narrativa que Jesus entra em Jerusalém, montado no jumentinho, as pessoas pegam ramos lá, vão acolhendo Jesus, né? Colocam suas vestes também no chão para que o burrinho possa pisar junto com Jesus lá, e chega de uma forma bem triunfal, né? Essa acolhida de Jesus que nós vimos na cidade santa de Jerusalém. E agora nós ouvimos nessa celebração, agora especificamente, hoje nós ouvimos um trecho do profeta Isaías, mostrando lá que o Messias, a missão dele, né? O que Deus ele prepara essa pessoa, Deus deu língua adestrada para saber o que dizer, para saber dizer palavras de conforto à pessoa abatida, desperta a cada manhã e excita o ouvido para prestar atenção como discípulo, e essa pessoa, o discípulo, esse servo de Deus, ele sofre, né? Ele oferece as costas para baterem, as faces para arrancar a barba. Mas ele mantém o rosto impassível como pedra, porque ele sabe que eu sei que não serei humilhado. Então o trecho do profeta Isaías mostra a serenidade do servo de Deus aqui, né? Que Jesus mostra para nós toda essa situação, né? Se por um lado ele é acolhido por aquelas pessoas, por aquela multidão em Jerusalém, ele também é rejeitado depois também. Esse é o drama da Semana Santa, né? Esse é o mistério da paixão, do mistério da nossa salvação, né? Jesus que pode ser acolhido por um momento por cada um de nós, mas também pode ser muito rejeitado pela grande maioria, né? Então, nesse início da Semana Santa, Jesus está entrando na cidade de Jerusalém. Lógico, Jesus ele nasceu em Belém, na Judéia, nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré, a cidade da sua mãe Maria. E ali, depois dos 30 anos, a partir dos 30 anos mais ou menos, ele entra em Jerusalém, ele decide, toma a decisão de começar o anúncio do reino, né? Ele mostra do reinado de Deus, fala de Deus que é Pai, fala de Deus que ama todos nós, que quer a nossa salvação. É um Deus que se compadece de nós, é um Deus que cura, que liberta. Só que tudo isso aí vai mexendo com todo um sistema, uma estrutura que havia, né? Tanto religiosa, política, social da sua época. E ele incomoda muita gente, né? Então, nós vimos aqui, nesse primeiro momento, então, Jesus é aclamado, Hosana, o filho de Davi, né? Uma grande expectativa havia de Jesus, né? Como um Messias. As pessoas reconhecem isso, né? Por isso o acolhem tão bem. Já o segundo momento, nós vemos a rejeição de Jesus, a crueldade das pessoas, dizendo, crucifica-o, né? Então, o que nós devemos destacar aqui nessa celebração? O que nós devemos guardar para nós, né? Inicia-se essa chamada celebração da paixão do Senhor. O Domingo de Ramos é a paixão do Senhor. Paixão que é um sofrimento, né? Pessoa apaixonada, ele sofre, né? Então, destacamos aqui, né, que nós estamos no ano litúrgico de Marcos, né? E Marcos, diferente dos outros evangelistas, de Lucas, Mateus e até de João, Marcos ele mostra o total abandono de Jesus, né? A solidão de Jesus, o abandono total. Lá em Lucas, capítulo 22, 43, nós vemos Jesus ele entrando no Monte das Oliveiras. E lá ele é consolado por um anjo do céu aparece e consola Jesus, dá força para ele lá, né? Dá força para Jesus. No capítulo 27 de Mateus, 27, 13, aparece a mulher de Pilatos também intercedendo por Jesus, né? Dizendo para o seu marido lá, olha, não se envolva com esse justo, né? Ela teve um sonho perturbador com Jesus lá e avisa Pilatos, não se envolva com isso aí. Essa pessoa, esse homem, ele é justo. Ela intercede por Jesus.
E no Evangelho de São João, capítulo 18, de 15 a 27, nós vimos também Simão Pedro e um outro discípulo que conseguem entrar lá. O outro discípulo, ele era conhecido do sacerdote Anás, ele consegue entrar no palácio, lá no pátio do palácio, né, para onde Jesus é levado, né? E aí ele consegue, entra também Pedro, ele dá um jeitinho, Pedro entra também, né? Então, até ali, Jesus é acompanhado, de certa forma, com uma certa distância, ele é acompanhado, né? Mas ali acontece já também a negação de Pedro, né? Porém, João aqui, Marcos, ele mostra que Jesus ele é totalmente abandonado pelos discípulos. Não menciona nada desse acompanhamento. Sempre Jesus está sozinho, né? Ele é abandonado pelos discípulos, ele é rejeitado, escarnecido pelo povo. Jesus também é condenado pelos líderes religiosos, ali, os líderes judeus, também torturado pelos soldados romanos. E aí esse salmo mostra muito essa situação de abandono, como nós rezamos aqui, foi cantado, né? Meu Deus, por que me abandonastes? E aí eu lhe recordo aqui, eu tenho um teólogo protestante, o Moltmann, né? Jünger Moltmann, ele diz lá do Deus crucificado, né? Ele fala que é como se Jesus, assim, a reflexão dele, né? Jesus olha para o céu e não vê o Pai lá, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Ele não vê o Pai no céu, né? Por quê? Porque ele sente que o Pai está morrendo, que Deus está morrendo, né? Porque Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus está morrendo, né? Então o Pai não está lá porque o Pai é solidário com o Filho, é Deus que morre, né? Não é simplesmente uma pessoa qualquer, né? É Deus morrendo por nós, Deus dando a sua vida por nós. Então, por isso Jesus diz depois, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas aí mostra a grandeza desse gesto de Jesus, né? Ele assume a sua missão até o fim, ele tem consciência para que ele veio, né? Ele veio para inaugurar o reinado de Deus, o reino de Deus. Ele veio falar da vontade do Pai, obediente ao Pai até o fim. Por que há tantos sofrimentos em nossa vida até hoje, né? Até hoje a gente vê, mesmo com essa situação de pandemia, né? De às vezes chega até beira-se um desespero, situações que vão acontecendo, e mesmo assim as pessoas continuam disputando poder, brigando por coisas que não têm sentido, se dividindo, né? Fazendo fofoca uns dos outros, ofendendo os outros na internet, maltratando as pessoas na rua, nos lugares por aí. Ou seja, a maldade continua até hoje, a gente não aprendeu a lição ainda, né? Quantas pessoas que nós amamos estão morrendo, né? Estão perdendo a sua vida, né? E nós ainda não nos preocupamos com a nossa conversão. Nós muitas vezes não nos preocupamos o que nós estamos fazendo da nossa vida, qual que é a vontade de Deus a nosso respeito. Jesus aqui, ele mostra, né, como que é o caminho dele, e nos convida também a caminhar com ele. O sofrimento, ele faz parte da nossa vida, né? Agora, uma coisa é a dor sentida ao lado daquelas pessoas que nós amamos e que a gente sabe que ama a gente. Outra coisa é quando a gente está totalmente sozinho, aí é mais difícil, né? E Jesus mostra que ele se sente sozinho, totalmente solitário, decepcionado com os discípulos, com o povo, né? Mas, no entanto, ele não tem amargura no seu coração, né? Ele tem amor. E o gesto dele de amor, a sua paixão, né? Um Deus apaixonado pelo ser humano, ele demonstra para nós o seu amor na cruz. E aqui vemos então nessa narrativa a condenação de Jesus, né? Ele que está sozinho, ele sabe também do que a gente passa, o sofrimento nosso comparado ao de Jesus não é nada, né? Mas diante de toda essa situação aqui, como São Paulo diz lá, né? Por isso Deus o exaltou, ele que se humilhou a si mesmo, esvaziou-se de sua glória, assumiu a condição humana, então ele sabe o que nós passamos, ele nos fortalece. E o convite para que nós vivamos essa Semana Santa, caminhemos junto com Jesus também, né? Tem uma passagem do Evangelho de São João, né? Lá no capítulo 11 de São João, versículo 15 em diante, que diz lá, né? Jesus ele acabou de ressuscitar Lázaro lá, ou seja, Lázaro ficou sabendo da morte de Lázaro, né? E ele diz lá para os discípulos, vamos para Jerusalém. E aí aparece Tomé lá e diz assim, mas nós vamos lá também? Então vamos lá, vamos morrer então junto com ele, né? Os discípulos têm consciência que Jesus ele é rejeitado em Jerusalém.
Mas ali Jesus toma a decisão de ir até Jerusalém, um lugar onde ele é rejeitado, né? Então, mas Paulo diz lá, né, com uma esperança, né? Se nós morremos com Cristo, também vamos viver com Cristo. Nós também vamos ressuscitar com Cristo, né? Então, nessa Semana Santa, nós somos convidados a caminhar com Jesus e nós vamos celebrar outros destaques durante essa semana, as atitudes de Jesus antes da sua morte, né? Nós vamos ver primeiro lá a quinta-feira, no Tríduo Pascal, né? A quinta-feira da Ceia do Senhor, né? Nós vimos lá a instituição da Eucaristia. Jesus, ele quer permanecer conosco, por isso ele institui a Eucaristia. Ele inventa o padre, né? O sacerdote, aquele que vai dar continuidade, trazendo Jesus para nós, né? Presente na Eucaristia. Ele institui também aqui o mandamento novo, né? Que é o serviço. O serviço que nós realizamos, devemos realizar com amor, né? Se eu sou mestre, Senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, tudo isso nós vamos ver na Quinta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa, nós vemos, então, a morte de Jesus, a cruz, né? E aí nós somos convidados também a adorar a cruz que é o símbolo da nossa salvação, que nós possamos também fazer esse gesto, né, de adorar a cruz, né? Ter respeito ao sofrimento de Jesus, né? Encarnar também, acolher também, abraçar a nossa cruz dia a dia. No sábado é o dia de vigiarmos, como Jesus nos ensina, né? O dia da vigília. A grande vigília, a mãe de todas as vigílias, a celebração, a maior celebração nossa dos cristãos, nós católicos, é o domingo, é o sábado da Páscoa, né? Da vigília pascal. Então nós somos também convidados a entrar em vigilância, em silenciando o nosso coração, a nossa vida, na expectativa da ressurreição do Senhor no domingo, né? Então, essa semana, a gente deve pensar assim, lógico, Semana Santa, é uma semana muito especial para nós, né? Nós estamos encerrando ali a Quaresma nesses dias aí, próximos agora, segunda, terça e quarta. É o tempo, Quaresma, o tempo da conversão, mudança de vida, preparação da nossa vida. Então, Semana Santa não é um tempo para a gente ficar um feriado estendido, prolongado, né? Para a gente fazer festa. O clima não é esse, né? Também não é clima de velório, não se trata disso. Mas é o momento da gente aprofundar a nossa reflexão sobre o mistério da nossa salvação. Como que Deus nos ama, né? Deus se encarna, Ele vem no meio de nós, Ele é rejeitado por nós, né? Pela humanidade. Nós ainda hoje, com as nossas atitudes, quantas vezes estamos rejeitando a palavra de Jesus, a pessoa de Jesus? Quantas vezes nós criamos impedimentos para que Deus transforme a nossa vida, né? Então isso é muito atual para nós. É um tempo, então, Semana Santa, para a gente valorizar a nossa vida, a convivência com as pessoas. Não vamos poder, de repente, devido aos decretos aí, todas essas situações aí, não será possível participarmos, né, na nossa comunidade, na paróquia, você na sua paróquia aí, mas em casa nós podemos preparar o ambiente, acompanhar as celebrações pela internet, pela TV, né? Conviver melhor com a família, né? Rever a nossa vida ainda, né? Nós só terá a Páscoa a partir do momento que a gente também passar pela cruz, né? É necessário nós morrermos para nós, morrermos para o pecado, para ressuscitarmos para uma vida nova. Então que você também possa assim abrir o seu coração, né? Acolher Jesus, ali como nós não narramos hoje aqui, não fazemos essa proclamação, mas aquele evangelho no qual Jesus ele entra, né, em Jerusalém montado num burrinho, né? Ele quis precisar até de um jumentinho, de um burrinho, né? Somos nós assim, né? De repente a gente pensa que a gente é inútil, né? Ou a gente não tem valor nenhum, mas é justamente Deus quer contar com todos nós, né, para que possamos acolher a sua presença, para que possamos também testemunhar que Ele é Rei da nossa vida, né? Hosana, o filho de Davi, é o Rei de Israel, o Rei da nossa vida. Que o reino de Deus possa, então, entrar no nosso coração, possamos viver essa Semana Santa com muito amor, com muita dedicação e fé. Assim seja. Amém.